Hoje vamos falar sobre o arcano 11, a força. A força no tarô mitológico, ela traz aqui a figura do Héracles, ou Hércules, né, como é mais conhecido, e um leão, travando uma batalha com o leão de Nemeia. Mas na maioria dos baralhos aparece uma mulher, né, uma moça, com um leão ao lado, e ela está com as mãos na boca do leão, assim, sem fazer a menor força. A gente não sabe se está abrindo ou se está fechando, né? Ela está ali. Essa imagem do leão como uma figura humana, ela fala de um aspecto da natureza, ou um aspecto instintivo, mas não só instintivo, e do aspecto humano, fala desse confronto, né? Então a pessoa vai ser confrontada com esse aspecto devorador, tá? Esse aspecto devorador, ele vai influenciar, ele vai ali atacar as nossas fraquezas. E essas fraquezas, elas normalmente assim aparecem como se fosse uma grande força. Então como é que é isso? Tem uma discussão e a pessoa se orgulha, bate no peito, não, porque eu faço, eu não deixo barato, eu não isso, eu não aquilo, parará, e eu boto todo mundo para correr. É importante a gente saber que a gente sabe se impor, né? Que a gente sabe dar limite. Mas será que tem que ser dessa forma, botando todo mundo para correr? Será que tem que ser desse modo bélico? Será que isso denota uma força ou uma fraqueza, tá? Então ali a luta para ver, né, quem vai subjugar quem. O ego vai conseguir ali trabalhar com essa energia instintiva, com essa energia animal da natureza de um modo favorável, ou essa energia vai meio que engolir e vai, né, o que a gente chama na psicologia analítica de possessão. A possessão, ela não é algo, né, espiritual ali, mas existe uma possessão daquilo. Porque a pessoa, ela fala como se ela, nossa, teve algo que me tomou, mas eu comecei a quebrar tudo e tal, né? Teve aquilo, ok, aquilo é algo contido nela própria. Mas será que essa energia, ela não pode ser colocada de uma outra forma? Então aqui, no tarô mitológico, a gente sabe que o Hércules, ele sofreu uma maldição, e para conseguir né, terminar essa maldição, se livrar dessa maldição, ele precisou fazer 12 tarefas. E uma das 12 tarefas era ter que enfrentar o leão de Nemeia. Então tinha um vilarejo, e esse leão, que assim, um leão qualquer, né, em qualquer lugar, chegando ali numa vila, todo mundo já ia ficar apavorado. Mas esse não era um leão qualquer. Ele era um leão, né, 3 vezes maior do que um leão, do tamanho de um leão normal, e ele tinha uma carcaça que não era de carne e osso, tá? Então ele já tinha ali, né, causado a maior confusão, assim, devorado muitas pessoas. E o Hércules, que é um herói semidivino, ele, né, foi convocado a chegar lá, e ele chega com arco e flecha, pá, né, viu o leão, tomou aquele susto, caramba, essa fera que eu vou ter que enfrentar, mas ok, vai dar, né, solta a flecha, e a flecha bate ali no couro do leão e quebra. Aí ele já, opa, o que é isso? Aí daqui a pouco a gente vai vendo a distância, como ela vai tendo que ser cada vez mais próxima. Aí ele pega, né, um porrete, e ele vai ali no leão, consegue acertar já mais próximo do que antes, com arco e flecha, e o porrete quebra. E aí o leão dá aquela rugida, aquela baforada, né, assim, no Hércules, e ele, cara, já era, vou morrer, né? E aí ele se atraca com o leão, e quando ele se atraca com o leão, ou seja, ele teve que encarar de frente, né? Ele teve que botar a mão ali na massa, não teve como ser de longe. Então, nesse caso, a inteligência abstrata, não tanto. Em algum momento a gente tem que encarar ali o nosso leão devorador, né, de possibilidades internas, a gente tem que encarar ali com unhas e dentes. Então ele se atraca com o leão, e a parte do pescoço do leão era de carne e osso, era vulnerável.
e ele consegue então estrangular o leão, né, e consegue vencer essa tarefa dele, né, das 12 tarefas ele consegue vencer. E aí o que ele faz? Essa é uma parte bem interessante. Mais do que vencer a tarefa, da mesma forma como ele não conseguia perfurar a pele do leão, ele consegue ali, né, também as unhas do leão era um material que conseguia perfurar a pele, né? Então ele pega as unhas do leão e ele começa a cortar essa pele e ele faz de um casaco para ele. Então isso, agora, olha, isso entrega idade, tá? O exemplo que eu vou dar, isso entrega idade. Tinha um filme nos anos 80 chamado Highlander, né? O primeiro lá nos anos 80, depois veio vindo, mas sessão da tarde, de repente os mais jovens vão conhecer. E no Highlander tinha uma questão de que só pode haver um, né? Então quando eles se confrontavam, tinha que cortar a cabeça, cada um tinha uma espada e tinha que cortar a cabeça, e assim, até só haver um, só podia ter um dominante. E aí quando ele vai e corta a cabeça, vem uma energia, como se ele engolisse aquela energia. Então o que seria isso? Isso em qualquer mito, tá? Em qualquer conto de fada, em várias histórias, quando a gente consegue combater e exterminar uma energia, a gente consegue se apropriar, internalizar daquela energia, mas de um modo favorável, né, a gente, a nossa vida, tá? Então, essa integração dele, né, de tirar essa carcaça e colocar, então, também numa batalha seria difícil de penetrar a pele do Hércules, e o leão tinha essa juba gigantesca, ele corta a juba e também ele consegue se proteger do inverno, com tudo isso que o leão trouxe para ele. Simbolicamente, como é que a gente pode ver isso na nossa vida, né? Questões são apresentadas para a gente. Vamos lá, a roda da fortuna girou e trouxe uma questão ali dramática e não tem como a gente fugir, a gente tem que encarar ali o leão de frente. Quando a gente encara, foi ótimo, a gente encarou, né? Só que mais do que isso, tudo que a gente precisou fazer, todo o trajeto até chegar à vitória, aquilo foi um aprendizado, a gente agrega aquilo. Então a carta da força se chama a força, mas não é uma força qualquer ou só uma força física, né? Quando ela sair na posição da saúde, pode estar falando de vitalidade, de força física também, mas a força que está sendo falado aqui não necessariamente é a força física, mas é a comunhão da força física com a inteligência. Quem quiser se aprofundar ou conhecer mais, às vezes não tão profundamente, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos de Hércules, vai perceber que assim, ele precisou contar com alguns amigos, ele precisou contar com alguns deuses para vencer algumas tarefas. Sozinho, só através da força, ele não conseguiria, tá? Então, quando a gente fala, né, contar com alguns deuses, mas como assim? Contar com aquela energia, né? Então, quando a gente fala da Atena, que aparece lá na Carta da Justiça, eu vou contar com a estratégia. Então, a Atena aparecia para ele, né, e convocava o Hefesto, que era o deus ferreiro, ele, né, forjava, então ele, né, pôde, numa outra tarefa, criar uns pratos, uns símbolos, para ele derrotar umas aves. Então, né, isso aí é muito interessante, quem quiser se aprofundar, porque eu começo a falar e eu vou me empolgando e não posso perder o foco. Mas essas aves antropofágicas, elas falam o quê? Então, do elemento ar, né, aquilo que chega ali, e falam dos nossos pensamentos, os pensamentos que devoram. E já estou em outra tarefa, mas eu vou terminar de contar. E essas aves, né, sabendo ali, ele chegou e conseguiu matar uma, conseguiu matar duas, mas eram muitas e ele não conseguia ver, e elas se escondiam numa árvore. Então ele falou, gente, eu não vou conseguir, vai ficar escuro e elas não vão aparecer. E a Atena falou assim, olha, mas se você fizer barulho, elas não vão, né? Então você faz barulho e os pássaros, eles saem voando. E aí quando ele batia esses pratos, assim, as aves saíam voando e ele conseguia flechar cada uma delas. O que é isso? Quando começam aqueles nossos pensamentos muito devoradores, né? Eles querem ali, né? Quando a gente fala, parou. Né? Às vezes até com instrumento mesmo, né?
parou. Ou alguém dá um grito, para. Isso, né? São os pratos. É interessante nos outros baralhos ser uma mulher, até porque, né, o Heracles, ele derrotar um leão, a gente consegue perceber. Mas uma mulher ali, ó, né, magrinha, tá ali, e de repente ela não faz força nenhuma. Acredito que seja esse caráter do feminino, né? Mais uma vez, já expliquei lá para trás, contido em nós mulheres e nos homens, mas o caráter do feminino menos rígido, que aceita, né, aquilo que vem e que pode criar a partir do que vem e devolver também para o mundo, talvez seja esse aspecto que consegue se comunicar com essa fera, subjugar essa fera para ter a força necessária de soltar a fera no momento necessário e não de ser possuído pela fera, tá? Então, quando a gente é possuído, a fera ganhou da gente. Aí o leão destruiu a vila. Isso não é legal. Vamos para a mandala, ok? Então vamos lá. Força no centro do jogo. A força no centro do jogo, vamos para a gente entender melhor. Aqui na posição 1, tá? A carta da morte. Na 13ª posição, que é a posição central, ela aparece aqui. E o que vem falar? A carta da morte, né, ali no que está aparente para a pessoa, ela fala de uma transformação, tem uma virada. Então tem uma virada existem viradas que vêm de dentro para fora e existem cortes que vêm de fora para dentro. A gente não estava imaginando e aquele corte aconteceu. Então nessa posição é como se viesse um corte ali de fora, mas como se o ego dentro ainda tivesse que lutar um pouco para aceitar aquela transformação, tá? A gente vê, né, a carta da força é uma carta extremamente positiva, mas o negativo dela entra nessa questão de quase não é a infantilidade, a ingenuidade do louco, mas é alguém meio mimado, sabe? Eu sempre brinco nessa carta que eu gosto, né, quando eu estou jogando para alguém, que sai a carta da força no negativo ou ali nos inimigos ocultos, que fala da gente mesmo. Eu sempre gosto de jogar e ter essa possibilidade de ter uma mesa entre mim e a pessoa. Porque quando eu falo, olha, você, né, tá um pouco mimada, assim, fala com o maior jeito, para a pessoa não querer me bater, né? Desperta ali aquela fera interna e aquilo fica complicado. Então a gente tem que falar delicadamente, mas a carta ela fala disso. Então a pessoa ela pode ser super madura, mas em algum aspecto ela está olhando para algo de um modo infantil, ou ela quer, assim, delegar para as pessoas têm que resolver as questões dela, né? Vamos ali, tô deitada, desligue ali, apague a luz para mim, faça, né? Vá ao banco para mim, faça qualquer coisa. Desde isso até qualquer questão ali com um valor maior, né, do que apagar a luz, mas eu acho que alguém tem que resolver para mim, que o mundo está errado. Se alguém me fala não, então a pessoa se torna insuportável, um olhar meio blindado, meio narcisista. A carta da força no negativo, ela traria isso, né? Então a regência é uma regência também do Sol, ela rege o signo de Leão, e Leão rege o coração, então fala de uma generosidade aí maravilhosa, mas quando não está bem trabalhado, quando está ali esse aspecto do leonino mais primitivo, tem essa questão de uma preguiça e de achar que o mundo, né, tem que ficar ali, os servos abanando, né, ali a pessoa, tá, e trazendo um suco de uva para ela, né, na vida. Não dá para ser assim, tá? Então, a força do centro do jogo, se ela estiver falando de algo que você já passou, se você nasce, né, sobre a influência dessa carta, ela fala que você vai descobrir muito a tua força, mas através de enfrentamentos de conflitos. Isso quase meio que serviria para todos nós, né? Mas aqui no caso, existe é como se existisse uma facilidade na vida da pessoa. Então assim, ela vai ter pais prestativos, ela vai ter bons amigos, deve ser assim, alguém legal, né? Mas que tem muita gente que quer facilitar.
essa pessoa é tão legal que dá vontade de fazer tudo por ela. Em algum momento, para ela descobrir a reais forças dela, né, ela vai precisar ativar aquele motor de aprendizado das forças. Então, não vai dar mais certo, eu vou pedir para alguém resolver uma coisa para mim e vai dar errado, aquilo não vai dar certo. Vai ao banco para mim? Ah, cheguei aqui e tinha saído do sistema, quando eu cheguei na outra agência passou das 4 horas, eu não pude entrar. Até eu perceber que sou eu que tenho que ir, ao invés de xingar o outro, né, de achar que ele é incompetente, de ficar com raiva, eu tenho que descobrir que eu tenho que começar a resolver as minhas coisas e a partir daí sim, né, vou olhar para aquilo que eu não sei, vou olhar para as minhas fraquezas e eu posso começar a fortalecer, não a blindar, mas a fortalecer os pontos que ainda não estavam tão fortes em mim, né? Tá? Aqui, né, num jogo, se ela sai numa mandala de hoje para frente, ela fala da necessidade de matar um leão por dia, mas não desista porque você sairá vitorioso. Eu falei um pouquinho dessa carta lá no Arcano 1, no Mago, quando eu falei que tem 2 cartas que transformam qualquer coisa. Um é o Mago, meio que magicamente, sem antes, né, dar boas risadas aí da gente, e outra é a carta da força, através do esforço, do matar um leão por dia. Então, assim, categoricamente, assim, essa carta, ela fala não desista, tá? Eu joguei para uma moça muito tempo atrás, e ela tinha feito um concurso para a área dela, lógico, né? E ela, assim, eu vou passar e tal, ela tinha estudado bastante, e aí saiu um jogo interessante, que eu não lembro, tem muito tempo isso, e o resultado final era a carta da força. E aí eu esmiucei um pouco, ficava aquela carta da força, e depois outras foram meio que dizendo a mesma coisa, mas eu lembro da força. E aí quando eu fechei o jogo dela, que quando a gente fecha a mandala, fecha o jogo total, a gente tira aquelas 2 cartas, né? Daqui a pouco, hoje, de repente eu vou tirar também para vocês. A gente fecha a mandala e a gente tira uma carta do arcano maior e uma carta do arcano menor para ver o que vai reger, né, aquele ano inteiro, o resto do ano, qual é o desafio que vai ter pra gente. No momento do estudo, você pode tirar um arcano maior e um menor para o seu mês. Isso você vai entendendo melhor. Então saiu isso, olha, eu devo passar por isso, e aí você vai entendendo, aprendendo até através da tua experiência, né, o que aquilo que você está passando tem a ver com aquela carta, e aí então você vai conseguindo interpretar e vai conseguindo fazer previsões de um modo melhor. Mas, para essa minha consulente, eu falei, olha, não desista. Vão ter alguns impedimentos, vão ter algumas coisas, mas você tente. E aí teve isso, ela foi e, né, ela fez uma prova maravilhosa e ficou ali a vaga entre ela e uma outra pessoa que tinha uma titulação maior que ela. Ou seja, ali na prova contariam mais pontos, né, da outra pessoa. E ela conseguiu ali, né, lendo todas as questões, e ela conseguiu que uma questão fosse invalidada, era uma questão meio duvidosa, foi ser julgada a questão e realmente eles acabaram invalidando, e era uma questão onde a pessoa tinha acertado, ou seja, foi invalidada, então baixou mesmo com a titulação e ela conseguiu pegar aquela vaga. E ela falava, nossa, mas eu só lembrava da carta da força, tenta e vê. E ela falou, em nenhum momento eu fui pegar edital, fui pegar não sei o que lá para ver prova de nenhum concurso, e nessa eu usei todos os meus recursos, me inteirei e no final deu certo. Então isso é a carta da força, tá? Aqui fora, na posição 1, como é que essa carta ela pode ser vista? A pessoa como alguém forte, às vezes até forte fisicamente mesmo, tá? Como alguém que tem muito potencial. Pode ser às vezes como uma pessoa um pouquinho mimada, tá? Um pouquinho egocêntrica, não necessariamente sempre, tá? Às vezes no negativo da carta do Sol, talvez isso apareça mais, né? Na carta da força,
é mais assim, é uma carta mais primitiva. Então, ao mesmo tempo que vem essa questão primitiva, mas vem uma falta de uma ampliação de consciência, vem pouca ampliação de consciência ali da pessoa e que tende a se fortalecer e cada vez ter uma consciência mais ampla, tá? Então falaria disso. E é alguém também que é admirável, que tende a encarar os problemas, a meter a mão na massa e também é ser um guerreirão, uma guerreirona, enfrentar os leões e... então, né, uma pessoa que é bem vista. Em relação ao financeiro, a carta da força, ela fala do quê? Então, é uma carta boa, aquela questão, né, similar ao mago, que consegue transformar qualquer situação. Então, ela é uma carta positiva que ou para ganho de dinheiro, se esforçando, sempre se esforçando. Tá? Quando sai a carta da força, não é um período, que tranquilo, que boa sorte. Não, né? Nem está falando de má sorte. A gente já falou de sorte na roda da fortuna. Aqui a gente está falando de mãos à obra. Então, estude muito se você quer passar no concurso, trabalhe bastante se você quer um aumento, mostre o serviço, né? Num relacionamento, dê o seu melhor em tudo. Aqui no financeiro, se você está... né, tem algo complicado ali, nossa, tem, né, tô com parcelamento de alguma coisa, você vai se esforçar, você vai ali, né, achar recursos tanto para enxugar um pouco naquele período o teu orçamento, para conseguir passar por aquilo sem que a dívida se torne uma bola de neve, né? Ou então tem a possibilidade de terminar e de sair ali, né, com mais dinheiro, com mais recurso, e sempre lembrando, antes de passar por essa situação de luta, você não saberia que você conseguiria passar por isso. Então, toda vez que você passa, você sai mais forte, tá? Mais inteiro, julgando menos, né? Você está mais ali íntegro na tua própria vida. A carta da força na família, ela vem trazer alguém ou do signo de Leão, ou alguém que esteja, né, batalhando, que seja um batalhador, que esteja passando por alguma questão ali de luta e que precisa vencer. Ou, no sentido negativo, alguém que é meio reizinho da família e que todo mundo tem que fazer algo por mim, tá? Então isso, a gente identifica na primeira mandala a pessoa da família, para na segunda mandala a carta que sair na posição 3, sendo uma carta favorável, meio, né, vai dar mais trabalho, a gente vai perceber o que a gente vai fazer com aquela pessoa, tá? Com aquela energia, né? A gente percebe isso. Em casa, a carta da força fala de alguma dificuldade, tá? Pode ser dificuldade com algum filho, tá? Para quem tem filho, alguma dificuldade naquele período dos 6 meses. Pode ser uma dificuldade, eu tô morando sozinha pela primeira vez e eu preciso me adaptar a isso, ou eu tô morando com amigos pela primeira vez, eu preciso me adaptar a isso, ou eu casei agora, eu preciso me adaptar a isso, ou eu me separei, voltei para a casa dos pais, eu preciso me adaptar. Então a questão da carta da força é deixar de ser tão rígido, né, e de ter uma intolerância e ficar com raiva de todo mundo e tentar se adaptar, né, ter energia suficiente para se adaptar à situação atual de uma forma íntegra, né, onde ele se sinta ali digno, onde ele esteja inteiro ali e buscando recursos para uma vida cada vez melhor, tá? Estaria assim. No amor tem algo interessante, né? Então é uma carta com a regência do signo de Leão. Leão rege o coração. Só que aqui tem uma questão na carta da força, que assim, a pessoa faz força para não entrar num relacionamento. Não é força para ficar sozinha. Mas, né, aquilo, eu tô gostando, mas tem que estar quase num tobogã, daqui a pouco você não consegue voltar, você já está escorregando e tem que deixar ir, porque a carta da força vai resistir o quanto puder, tá? Pegando um pouquinho ali da parte da rabugenta do eremita, né? Vai botar defeito em tudo, tá? Vai fazer força para não entrar. Então, de repente, conheceu, é ficante e fica numa boa. Mas, assim, por quê? Né? Porque a força, ela precisa fazer força, ela precisa ter trabalho.
e se relacionar, por melhor que seja o relacionamento, inclusive para que ele seja melhor, você tem que ter trabalho, né? É você e um outro, são pessoas diferentes se relacionando, a gente precisa abrir mão de alguma coisa, ao mesmo tempo também tem que se colocar para o outro, não é só o mundo dele. Então, tudo isso até engrenar, né? E daqui a pouco tem um outro momento de vida, então tem um novo contrato com aquela mesma pessoa ou com outra, isso dá trabalho. Se a força fica lá de preguiça, né? Ela não vai querer ter uma relação. Então existe isso quando saindo na posição 5, então, né, seria o consulente resistindo. Então assim, olha, por exemplo, esse jogo aqui tá um barato, né? As coincidências que não são coincidências. Mas está aqui, posição 5, a carta da força. Posição 7, a carta da imperatriz, que é a melhor pro amor, que a gente já viu lá na aula 3. E tá na posição 8, a torre. Então só uma prévia, né, da torre rapidamente. Mas as duas cartas são ótimas aqui para o relacionamento, mas a torre é péssima. A torre não é péssima. A torre, ela está falando que a gente está blindado ali, né, por mecanismos de defesa através daquela estrutura que foi construída, que é aquela torre. E que a gente está reinando seguro ali, né, tanto na vida quanto nos nossos paradigmas. E que ok, só que caiu um raio e essa torre ela está desestabilizando, ela precisa ruir. Então é bem compatível com essa carta da força, né? O consulente tem um parceiro aí que é a imperatriz, que é maravilhoso. E de repente aquilo foi uma quebra de paradigma e o tobogã está acontecendo. A pessoa mergulhou, agora não tem como voltar, ela vai ter que se entregar. E uma vez que consegue se entregar, é maravilhoso. Né? Sempre isso, é esse esforço da carta da força, mas uma vez que resolve que a missão está cumprida, a pessoa ela não só cumpriu a missão, como ela tem um aprendizado ali que é impagável, que é maravilhoso, tá? Então ela falaria disso. Posição 7, né? Aí posição 7 aqui, eu já botei a imperatriz no exemplo como 5, então você estaria assim super pronto pro amor, tá bacana, tá se curtindo, tá se sentindo bonita, bonito e tá ali com o coração aberto e vem um parceiro ou uma parceira à força. Então, assim, é um parceiro que tem muito potencial. Agora a gente tem que ver se ele tá nessa blindagem mesmo e se, olha, isso não é legal, tá? Porque eu mereço alguma coisa que flua. Ou se de repente a gente vai ter paciência, vai ter essa amorosidade da imperatriz, essa paciência no esperar cada estação do ano, né? Então esperar as estações para ver se a criatura ela vai relaxando e ela vai conseguindo entrar nessa relação. Se não, também essa torre é para detonar, né? Então detona esse padrão, detona você é muito amoroso, você tem muito a contribuir num relacionamento para chegar alguém que queira... né, que te deixa inseguro, que não saiba o que quer, isso aí não pode, tá? Mas é uma carta positiva. Mas a pessoa que parece que é força, eu não quero, na verdade é uma fraqueza, tenho medo de entrar numa relação, ok? E a força na posição 8, gente, eu pulo a 6 porque isso é até consciente, tá? Porque como eu estou falando de amor, eu acabo que pego 5, 7 e 8 e aí depois eu volto para 6, tá? Mas, então, na posição 8 fala do quê? Aí falando do relacionamento. Primeiro, a parte sexual é muito boa, né? Lembra que eu falei lá para trás, as cartas que tem animal, né, todas, o carro, a força, a carta do diabo, tá? Quando aparece algum animal... fala de um aspecto ali mais visceral, né? De alguma coisa ali. Então, sexualmente tem uma união aqui forte, tá? Pelo menos um enlace bom no sexual tem. E mesmo que não seja um namoro, tá falando que a vida sexual do consulente, ela vai tá forte, tá? Assim, vai tá bem. Aqui falando de uma relação como um todo, né? Não só da parte sexual, a gente vai encontrar o quê? Algumas pedras no caminho. Tá? No começo, mesmo que a gente esteja abrindo um jogo de hoje, pegando para trás, o que a gente pode falar para essa pessoa? Você está no relacionamento hoje? A pessoa, tô. Pois é, hoje é bom, mas não foi fácil, né? Tiveram pedras, tiveram algumas coisas. Às vezes, um dos dois ou os dois vão acabar sucumbindo, não suportam mesmo passar por aquilo.
mas aquilo que não nos mata fortalece, não tem? Não sei se é do Nietzsche, acho que é do Nietzsche essa frase, mas é uma frase que caiu aí no senso comum e que a gente vê isso. Então, né, se vier, vai para matar, porque se não matar, a gente sai mais forte, tá? Então a carta da força fala disso, de uma possibilidade, olha, teve algum problema, não vá com força física, não vá com agressividade. Use a inteligência, use o amor, use o coração, tá? Deixa esse leão no lugar só da intensidade, mas da intensidade amorosa. E aí você vai conseguir transformar qualquer coisa. A carta da força na posição 6, então, saúde e estudos. Mais uma vez, né? Tá falando de batalha aqui nos estudos, então algo que a pessoa vai ter que se esforçar. Eu sempre brinco do exemplo ali do TCC, né? Porque é uma coisa que deve ter esse arquétipo aí dos atrasos, né? Que a gente trava ali e a carta da força se entrando numa situação dessa, né? Olha só, se esforce, vai ali numa prova para qualquer coisa, sai a força, a possibilidade de você ter um bom resultado, de você atingir o que você quer é enorme, tá? Mas com esforço, com o máximo de esforço que você puder dê o seu melhor mesmo, assim, teve isso, mas eu podia ter feito um pouco mais. O impossível a gente não pode fazer, mas o seu melhor você tem que fazer. Então, em estudos fala disso, tá? E em termos de saúde, fala, né, fisicamente a pessoa tá bem, tá forte, é uma carta de vigor, de vitalidade, muito bom para a saúde. Presta atenção, né, ao coração, não falando que a pessoa vai estar com algum problema, mas às vezes você está se esforçando demais também, tá fazendo, né, tá na musculação pegando muito peso ali, então tem sempre que fazer um acompanhamento, vai ao médico, faz exames, sempre para ver, né, se o teu coração está aguentando, tá? Mas aqui não está falando de falha disso, do coração, mas precisa desse acompanhamento médico e muito assim, coração e pressão arterial, tá? Na posição da espiritualidade e do psiquismo. Então aqui está falando dos aprendizados, né? Aqui está falando em termos de religião, não falaria tanto de religião, não que seja contra, mas está falando de, olha, né, se apega aí ao que você acredita, porque isso vai te fortalecer para você resolver aí essas questões. Então, né, a inteligência vai te ajudar, a espiritualidade vai te ajudar, convoca mesmo e vambora. Em relação ao psiquismo, força de vontade, né? Essa carta, a força, é força de vontade. Eu preciso disso, preciso de um planejamento e ninguém me segura. Vambora, tá? Vou abrindo os caminhos e é isso daí, né? Então, a sensação de dever cumprido, né, ao final de tudo, que é maravilhoso. Na posição 10, na posição do trabalho, a força, ela fala da necessidade também, novamente, de matar um leão por dia, né? Então, alguma empresa, que a empresa está complicada, você tem que se aliar ali no teu setor e assim, montar uma equipe coesa e vambora, vamos nós todos. Olha que coisa legal, olha que oportunidade legal, né? Se vocês conseguirem ultrapassar a crise através da união, se de repente vocês, né, fazem um rendimento ali crescer, mesmo ali naquela crise, no final de tudo, assim, então, ok, resolvemos, passou a crise, todo mundo passou por aquilo junto e tá bacana. Sempre numa situação que é uma situação que ela não é tão prazerosa, né, ali onde você está em grupo e as pessoas que se agregam, que estão passando pela mesma coisa, pelas mesmas dificuldades, elas tendem a ter uma ligação muito forte, né, para depois daquela situação, porque elas passaram juntas por aquilo e, nossa, aquela integração naquele momento, aquela união, ela fez a força, ela fortaleceu. Então, né, aquilo cria lembrança e cria uma segurança naquelas outras pessoas, naquele grupo, muito grande, tá? Então a força pode estar falando disso, a força pode estar falando também, se for um elemento externo, de um chefe meio feroz, tá? E aí tem que aprender a lidar com isso. Então o chefe, ele é um chefe, mas às vezes ele é um chefe que está de passagem, né? Ele é feroz, aí tem
um chefe que está acima dele, que está olhando, e de repente, assim, você aguenta ali um pouco, suporta, resiste, porque aquela pessoa vai rodar e de repente vai entrar uma chefia melhor, ou você próprio vai entrar numa chefia, mas precisa suportar, elaborar e lidar bem com essa situação, tá? Se você está procurando emprego, a carta da força fala: não relaxe, corra atrás, dê o seu melhor e com certeza você vai conseguir. A força nos inimigos ocultos, né, quando chega nessa posição muito, eu já falei, que seria essa questão de ser mimado, né, de ter um lado mais narcisista, de querer que as pessoas, né, te agradem, resolvam tudo por você ali, não suporta muito ser contrariado. Então aquilo que eu brinquei da mesa, mas que é verdade, tá? Né, quando eu falo para alguém, ó, tem um lado aqui meio mimado, mas como assim? Né, eu comecei a trabalhar aos 16 anos e até hoje isso, aquilo. Não, não é o que você faz da vida. Né, ok, você sempre correu atrás das suas coisas, mas às vezes, exatamente por isso, por ter começado a trabalhar aos 16 anos, por isso e por aquilo, você acha que a vida te deve alguma coisa. Olha que interessante quando a gente consegue olhar por trás dos véus, né? E aí, às vezes, a pessoa tem uma tolerância menor para um não, né? Para aquilo que não aconteceu exatamente como ela queria e acaba sofrendo mais, ou acaba sendo agressivo e afastando as pessoas próximas dela, tá? A força como presente que o universo dá, ela traz toda essa possibilidade não de gostar de um conflito, né? Tem um vídeo da Viviane Mosé bem interessante, ela falando dos conflitos, e ela fala que os conflitos fazem parte da vida, né? Vamos lembrar lá, a última aula, a roda da fortuna, não tem como fugir lá embaixo na roda. E ela fala assim, olha, não vá atrás dos conflitos, mas quando eles aparecerem também não corra, que é o famoso assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então assim, não tem como, enfrenta mesmo, né? Lembra, e vamos voltar lá para a roda da fortuna, né? A bem-aventurança, né? Eu vou tirar coisas positivas daqui. Quando eu sair daqui, eu vou sair com um aprendizado que eu não tinha antes. E aí, com esse aprendizado, eu me sinto mais forte. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem força de vontade. Então, se eu não sou tão bom nisso, eu não sei, mas eu sei que eu tenho força de vontade, né? E aí eu me sinto confiante de ir para as tarefas da minha vida, para me relacionar com o mundo, para ser mais tolerante, para não deixar esse leão me dominar. Então, esse é o presente do universo que a carta da força traz para gente, tá? É uma carta interessante, uma carta forte, uma carta de vitória, né? Vitória sobre você próprio, vitória sobre as situações. Então, quem que não quer isso? Mas dá trabalho, tá? Tem que meter a mão na massa. É isso, até a próxima aula.